Fala, meu povo! Bom demais estar aqui com vocês. Desculpem pelo atraso, mas meu barbeiro teve um imprevisto. Acho que deu pra perceber que eu mudei um bocado o visual. Agora a barba grande não está mais aqui. E aí o meu barbeiro atrasou muito. Infelizmente eu tava já na cadeira do barbeiro, não tive como começar a barba. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar essa live agora. Eu vou chamar a Eliane aqui, a minha alquimista dos alimentos. Ela é uma pessoa que me ensinou muito e eu vou chamar ela para transmitir esse conhecimento para vocês. Vamos embora? Ela já tá entrando por aí. Só esperar ela chegar aqui agora. Aí, olha ela! Oiê! Você tá me ouvindo bem? Tô, e você? Perfeitamente. Não corre aqui para ver se compensa o atraso no meio do trânsito. Mas vamos começar assim mesmo. Eu vou chegando em casa daqui a pouco e a gente continua. Tá. Ô, Eliane, eu queria que a gente começasse para você se apresentando para o pessoal. E aí depois você conduz a live da melhor forma que você achar. A gente vai trocando ideia aí, falando sobre essa nutrição comportamental, sobre o que é a alimentação saudável. E você dizer um pouco de como é que você trabalha com essa alimentação. Tá bom, não me abandona não, hein? Jamais. Sempre por aqui. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Eliane Kina. Eu sou nutricionista e vou contar uma história rapidinho, que quando eu estava com um aninho, minha mãe fez um jantar japonês. E aí, nesse jantar japonês, as pessoas começaram a perceber o quanto é bom comer a comida oriental. Por quê? Porque é uma comida muito colorida, uma comida cheia de vegetais e ainda assim muito gostosa. E aí as pessoas falaram assim, Dona Eiko, a senhora pode ensinar a gente a cozinhar? Daí eu comecei a pedir para... As pessoas começaram a pedir para minha mãe, e a minha mãe começou a ensinar a cozinhar na cozinha da minha casa, e eu, pequenininha, ficava sempre junto com ela, né? Que massa. Daí, quando a gente estava na cozinha, a nossa casa ficou pequena, daí mais gente começou a querer aprender a cozinhar. A gente mudou de casa e montou uma escola de culinária. Então, a minha mãe foi uma das primeiras pessoas a colocar comida japonesa aqui no Brasil. Então, até uma época, eu fui aí em Recife e não existia restaurante japonês, há alguns anos atrás. Então, a comida japonesa, ela ficou muito popular e muita gente começou a gostar, né? E aí, quando eu comecei a ir para a escola, uma vez eu levei um bolinho de arroz assim na escola e todo mundo, nossa, Eliane, você trouxe um bolinho de arroz, aí virou um bullying, todo mundo quis ver o meu bolinho de arroz e tal, mas eu sempre estive nesse meio da gastronomia. Quando eu fui escolher minha faculdade, eu fui escolher minha educação física, minha mãe falou, não faça isso, a gente tem uma escola de culinária, escolhe alguma coisa que você possa trabalhar na escola depois. Daí eu escolhi nutrição. Só que quando eu estava na faculdade de nutrição, eu ficava pensando assim, eu não sei se eu estou gostando da nutrição e tal. Daí uma vez eu fui fazer um estágio no Gran Meliá Hotel, né? Um hotel que tinha 8 cozinhas internacionais e 11 bares. Quando eu comecei a ver o chefe de cozinha a cozinhar, eu comecei a amar a cozinha. E eu falei assim, gente, eu quero ser chefe de cozinha. Daí minha mãe falou, não, termina a faculdade de nutrição primeiro e depois, se você decidir mesmo, você começa a estudar gastronomia. E aí, quando eu estava trabalhando como nutricionista, porque eu já trabalhei em várias empresas de alimento, restaurante e tal, aí eu peguei e fui arrumar um estágio na Embi Morumbi, no curso de gastronomia. E aí eu comecei a descobrir cada vez mais que eu queria essa área. Aí eu falei assim, mas tem professores que eram muito teóricos e professores que eram muito práticos. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um estágio dentro da cozinha, vou largar um pouco o escritório, a nutrição, e vou trabalhar na cozinha. E aí eu fui trabalhar, fiz estágio na França, trabalhei depois na França, trabalhei na Inglaterra, na área da cozinha. E quando eu estava na cozinha, o que eu comecei a perceber? Que eu gostava de usar alguns ingredientes que as nutricionistas achavam um horror. Por exemplo, eu usava manteiga, eu usava alguns outros ingredientes e as nutricionistas falavam assim, meu, que horror você usa isso. E aí eu falava assim, gente, eu nunca quero atuar na clínica. Por quê? Porque eu como manteiga, eu tomo vinho, eu como queijo. E como que eu vou falar para uma pessoa não comer?
E quando eu estava na França, foi a época que eu estava mais em paz com a comida. E lá eu comia de tudo, eu comia cada coisa gostosa. E eu estava com, assim, foi a época que eu estava com uma saúde perfeita, eu estava bem comigo mesmo, estava em paz com a comida. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar na indústria de novo. E aí, eu comecei a estudar coaching, coisa e tal, para melhorar a minha gestão. E aí, foi aí que eu descobri o curso da Sophie, que a gente fez. E aí, quando eu descobri o curso dela, a da autora do livro Peso das Dietas, eu me descobri que eu falei assim, gente, é isso, a gente não precisa cortar os ingredientes, a gente só precisa saber comer melhor. E aí eu comecei a cozinhar, e aí eu comecei a ensinar as pessoas e eu abri um consultório pequenininho. Daí depois eu falei assim, tem alguma coisa que eu posso fazer que vai além. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a dar aula na escola da minha filha para criança de 5 a 10 anos, de gastronomia e nutrição. E aí, depois eu resolvi montar um consultório com uma cozinha, que é esse daqui, ó. Que lindo, Eliane. Que lindo. Parabéns. Daí, aqui do lado tem a mesa, né, do consultório e eu cozinho junto com as pessoas. Então, a proposta hoje é da gente falar mesmo do sexto sentido da alimentação. Por quê? Que a gente combinou, né, Val? E a gente achou importante falar disso, e até foi um convite seu que eu agradeço, né, a participação, porque ele falou assim, ele é muito importante as pessoas saberem disso, o quanto as pessoas podem comer e comer feliz e comer em paz, porque a gente acredita na mesma coisa, né? Exatamente. E eu que te agradeço a ter aceitado esse convite, porque você é uma pessoa que tem um potencial enorme para estar falando para essas pessoas aí. E você, como eu brincar com você, eu digo que você é a alquimista dos alimentos, porque você realmente tem o dom de transformar os alimentos, né? De pegar o alimento bruto lá, o vegetal, o legume lá bruto e dar uma vida àquele alimento, transformar aquele alimento numa arte, né? De forma que a gente realmente consiga estimular todos os sentidos, né? Para que a gente tenha uma alimentação não só no ato físico de comer, de mastigar, mas sim comer com os olhos, comer com o nariz, comer com o ouvido, comer com o olfato, comer com o paladar. Então, assim, eu acho que vai ser muito enriquecedor para as pessoas terem esse momento, ter essa participação, de estar bebendo um pouco desse seu conhecimento. Vai ser muito massa, Eliana. Então vamos começar. O que que acontece, né? Que a gente sempre fala, juntos a gente fala a mesma coisa. As pessoas, elas estão procurando prazer na quantidade. E, na verdade, o que importa é a qualidade dos alimentos. Então, hoje a gente vai falar como a alimentação ela pode ser prazerosa. A gente comer bem e sentir prazer comendo bem. Então, nada melhor do que falar do sexto sentido. Então, a gente tem o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. O tato a gente também sente na língua. Então, às vezes, nos meus cursos, eu até brinco, eu falo assim, pessoal, quem é que gosta de beijar na boca? Aí, às vezes, as pessoas ficam com vergonha, mas algumas pessoas falam, eu! Aí eu falo assim, então, é a mesma coisa com o alimento. Quando a gente conhece uma pessoa, essa pessoa, ela tem que ter um cheiro bom, não tem? Ela tem que ter uma pegada boa, ela tem que ter uma conversa boa, a pessoa tem que ser agradável por inteiro. Foi assim com meu marido, foi assim com a sua esposa? Bem assim. Bem Não assim. é? E a comida é a mesma coisa. Se a gente não tem os cinco sentidos, se a gente não tem um prato colorido, um prato cheiroso, um prato que é agradável ao paladar, as pessoas não gostam. Então, o que acontece com muitos nutricionistas? O que eu percebo, acho que não é uma crítica, é uma coisa para a gente melhorar, porque amanhã é o dia do nutricionista, já pode até ficar o recado, né? Então, assim, o nutricionista, ele quer nutrir. E o chefe de cozinha, o que ele quer fazer? Que a refeição fique gostosa e a pessoa volte a cozinhar e volte no restaurante dele e volte a comer. E como fica inesquecível a refeição? Quando a gente tem todos os sentidos, o cheiro, o sabor.
A gente sente todos os sentidos e aquilo fica inesquecível, marca, sabe? A pessoa fala, nossa, que delícia, adorei. Então, a comida para ficar assim, ela tem que ter cor, sabor, aroma. E quando tem tudo, o que que acontece? A gente ama. Então, o amor é o sexto sentido. A gente começa a se apaixonar pela comida. E a gente só consegue amar a comida e gostar do que a gente está comendo e fazer boas escolhas se a gente também se ama. Porque se a gente se ama, a gente quer colocar ingredientes nutritivos dentro do nosso corpo. A gente quer nutrir nosso corpo, a gente quer nutrir nossa alma. Por quê? Porque cozinhar é uma coisa sociável, é dar um presente para a família, um presente para os amigos e até um presente para si. Às vezes a gente fala de família, mas eu tenho muita paciente que é sozinha, começou a cozinhar sozinha e começou a amar estar sozinha. E cozinhar sozinha, ela servir um bom vinho que harmoniza com a comida. Isso não tem preço, porque o homem, ele precisa buscar esses pequenos prazeres. Então, pessoal, eu tinha pedido para vocês pegarem um azeite para começar a entender tudo isso que eu estou falando. Olha, gente, enquanto a Eliane está só preparando ali as coisas para vocês, só para avisar que eu estou chegando em casa e eu vou pegar o elevador. Talvez a conexão fique uns 3 minutinhos, que é o tempo do elevador para subir até o meu andar, um pouco mais lenta, mas vocês tenham paciência que eu já estou chegando em casa, já vou colocar a iluminação, já vai ficar top, a conexão massa e rapidão, beleza? Pode continuar, Eli. Peraí que eu tô arrumando a câmera aqui para as pessoas verem que eu preparei um mise en place bem bonito, ó. Nossa, me apaixonei por esse seu forninho aí. É bem pequenininho porque aqui é um consultório, não é uma cozinha, mas dá para ensinar as pessoas a cozinhar aqui, sim. Dá para vocês verem? Dá para ver? Tá dando para ver legal aí? De onde vocês estão? Me conta. Pra mim tá perfeito aqui. Pra mim tô vendo ótimo aqui. Acho que tá bem legal pro pessoal também. Pessoal, dá um joinha aí, dá uns coraçãozinhos aqui do lado, ó. Se vocês estiverem vendo a cozinha bem. Olha aí os coraçõezinhos aí. Tá todo mundo vendo tudo muito bem, graças a Deus. Acho que agora melhorou, né? Ó, pessoal. Então, aqui eu tenho um azeite. Esse azeite é um azeite extra virgem. E eu vou ensinar vocês a degustarem o azeite. Tem países que as pessoas comem o azeite, degustam o azeite com uma naturalidade, as pessoas já conhecem um bom azeite, assim como um bom vinho. Só que, infelizmente, as pessoas não conhecem aqui no Brasil e não sabem identificar um bom azeite de um azeite ruim. Então, pessoal, em países que as pessoas já fazem degustação de azeite, tem até um copinho de cristal, um copinho para fazer degustação de azeite. Quem não tiver esse copinho, pode pegar uma xicrinha ou um outro copinho qualquer para fazer essa degustação que eu vou conduzir. Então, pessoal, pega o copinho do azeite, coloca na mão, tampa. Oi, Li, deixa eu te pedir uma coisa. Espera só um segundinho para o tempo de eu subir no elevador para eu também fazer essa prática junto com vocês. Ah, então tá. Então, enquanto isso, eu vou fazer uma receita, pode? Tá, só um segundinho. É só o tempo do elevador aqui, porque ele vai ficar com sinal ruim. Tá. Pessoal, então eu escolhi. Eu vou ver se ele vai dar tempo, né? Primeiro a gente faz uma receita. Depois a gente vai fazer uma entrada no prato principal. E se der tempo, o prato principal e a sobremesa. Vamos ver se dá tempo. Então, o que eu preparei de entrada, pessoal? Eu preparei um carpaccio de abobrinha. Então, aqui tem já as abobrinhas em rodela. Mas o que eu posso já começar a fazer, pessoal? Quem tiver um ralador como esse, ou qualquer ralador, ou então pode cortar com a faca também. Corta a abobrinha em rodela bem fininha. Não existe o carpaccio de carne? Então a gente vai fazer o carpaccio de abobrinha. Olha só, uma rodelinha bem fina. Então, pessoal, eu vou colocar aqui no prato e espalhar como se fosse o carpaccio. Eu já tinha começado a fazer um pouco antes, para não ficar muito demorado, ó. Então, eu coloquei no prato e coloquei aqui, ó, como se fosse um carpaccio, tá vendo? E a maioria das pessoas não come a abobrinha crua. E é uma delícia comer abobrinha crua. Olha só.
fazer também? Tem o limão siciliano, mas quem gosta do limão Tahiti, ou quem quiser até colocar laranja, também pode. Ô, Eli, Então, você precisa só de uma xícara, né, do azeite? o azeite uma xícara. Só deixa eu terminar aqui, ó. Daí a gente já continua com a degustação. Vocês estão vendo a mesa onde eu estou fazendo a receita? Tá dando pra ver a mesa, sim. Quer dizer, se você conseguir botar a câmera apontando um pouquinho mais pra baixo, fica melhor. E agora? Tá dando pra ver o quê? Pessoal, fala aí se tá dando pra ver a mesa legal. Pessoal, agora tá vendo, né, pessoal? Eu tô vendo daqui a mesa. Agora dá. Um pouquinho já. Tá dando pra ver a mesa legal. Melhorou, isso aí. Melhorou. E eu tô meio torta, assim, mas tudo bem. Ó, então o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar o limão siciliano e eu vou colocar sobre as abobrinhas. Aqui eu tenho um raladorzinho que chama microplane, mas pode ser qualquer ralador, ó. Pode ser um ralador como esse, também qualquer ralador. O que importa é a gente não ficar complicando as coisas da cozinha. E aí a gente vai raspar raspas de limão siciliano em cima, ó. Gente, pensa num cheiro bom. Já está começando com o sentido da alimentação, ó. Quando o meu cérebro ele sente o cheiro, sente o gosto, ouve o barulho da comida, ele já começa a entender que a gente vai começar a comer. Então a boca já até começa a salivar. Por quê? Na saliva já tem enzima para começar a fazer a digestão. Então, quanto é importante a gente começar a usar os sentidos, o cheirar a comida, o olhar, o perceber as cores da comida, a textura, porque o cérebro demora 20 minutos para entender que a gente começou a comer. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um pouco de parmesão ralado. Imagina um limão siciliano com um pouco de parmesão, gente. Mais pra frente, a gente pode até fazer uma receita, pedir para as pessoas comprarem os ingredientes e fazer essa receita. Perfeito, fantástico. É muito Fantástico, inovação, né? Ó, pessoal, aqui eu tenho um sal que eu ganhei da Sofia, lá da França, da Sofia Verão. Chama flor de sal. Mas quem tiver um sal normal, também dá para fazer, ó. Vou colocar aqui o sal, a flor de sal. E eu também posso colocar o sal, não tem problema nenhum. Aqui também eu tenho um tempero que eu fiz, um tempero caseiro à base de páprica, alho e pimenta do reino. Muito cheiroso, muito gostoso. E aqui eu tenho outro que eu vou colocar, que é a base de açafrão da terra, que é a cúrcuma, e sal. O que eu fiz? Eu só peguei metade de sal, metade de açafrão. Metade, eu já consigo reduzir, se eu usar a mesma quantidade que eu for usar de sal, eu já consigo reduzir a quantidade de sódio e ainda dou mais sabor. Então, às vezes você vai numa nutricionista e ela fala, coloca ervas, coloca tempero, mas é difícil de fazer isso. Então, é por isso que a gente está fazendo a oficina de culinária, ó. Então, aqui eu vou colocar um pouco desse tempero, que é maravilhoso. Oi, Eli. Açafrão e sal. Antes do limão siciliano, então, a Marcela está perguntando aqui, tem o que na travessa? É o queijo, né? Queijo que você falou, parmesão? A abobrinha. Olha o carpaccio de abobrinha, que fantástico. Raspas de limão siciliano. Queijo parmesão. A cúrcuma. E agora eu vou colocar o azeite. O seu azeite já tá aí? O meu azeite está aqui, tá na mão. Ó, então aí eu vou colocar um pouco de azeite. Aqui o meu azeite. E eu já vou deixar para minha próxima paciente essa receita, ó. E aí, pessoal, o que a gente pode também fazer aqui que ia ficar maravilhoso? A gente precisa quebrar um pouco de castanha do Pará, ou alguma castanha que tem aí em Recife, que tem um monte de coisa boa aí, e colocar por cima do carpaccio.
aroma e da textura? Ó, tá muito cheiroso. A abobrinha cru, ela tem um barulho, vocês não têm ideia, ela é crocante. A flor de sal também dá uma textura incrível. E também o sabor combina muito parmesão com limão siciliano. E assim, vocês estão vendo que não tem restrição alimentar, que é o que, verdade, é que a gente fala que pode comer de tudo, porque não é o parmesão que eu coloquei aqui que vai fazer a pessoa ficar com alguma doença. É a falta de comer, comer bem, comer feliz. Então, as melhores escolhas vai depender do que a gente colocar dentro do nosso corpo, para dentro das nossas células. Então, não adianta a gente ficar com aquele terrorismo, eu não como isso, como aquilo, ou então sensação de vitória, levar o ovo para não sei aonde. Aí, quando você socializa com as pessoas, ao invés de você socializar, conversar, olhar no olho, tomar um bom vinho, as pessoas ficam com medo de comer. Aquilo te dá uma restrição e uma vontade depois incontrolável de comer desesperadamente, porque você fica, é como se você dormisse amarrada e ficasse sem comer um tempão. Quando você vai comer, você come tudo de uma vez. Então, o legal é a gente começar a fazer boas escolhas e ficar em paz. O que você acha disso, Val? Eu acho que você está com toda a razão. E que você falou aí desse exemplo aí das marmitas, eu já passei por isso na minha vida, né? Inclusive tem até um vídeo no meu Instagram mostrando que eu levava marmita até para casamento de amigo meu. E eu achava que estava sendo saudável, né? Eu achava que era uma escolha, que era questão de foco, né? De força e fé, como diz lá a Sofia. Quando na verdade era o início de um distúrbio alimentar. Então, é aquilo que eu sempre digo, né? Que tudo bem se você gostar de brócolis, se você gostar de batata doce e frango, mas se você não consegue comer uma fatia de pizza sem culpa, procure ajuda, porque você está com problemas. Né? Então, tudo que você falou aí, eu concordo com isso, tipo assim, de usar a manteiga realmente na receita que tem manteiga, né? De usar açúcar na receita que tem açúcar. Claro que a gente vai sempre tentar usar o mínimo possível, mas eu não posso mudar uma receita, né? Tem até uma amiga minha, Ananda, acho que é Ananda Carneiro, o sobrenome dela. Ela é do Rio de Janeiro, ela trabalha com receitas. E muitas vezes as pessoas pedem a ela, eu posso trocar essa farinha por tal farinha? E ela faz, isso aí é outra receita. Isso não é a mesma receita. Então, quando você substitui o ingrediente por menos que seja dele ali, você está mudando aquela receita. Então, você tem que ter a consciência alimentar de saber usar tais ingredientes. Por exemplo, eu faço um bolo de mamão. Na verdade, eu aprendi aí no curso da Sofia um bom bocado de mamão, e eu adaptei esse bom bocado de mamão porque eu incluí mais aveia e eu reduzi um pouco da quantidade de açúcar porque eu achei que estava muito doce. E aí, quando eu passo para as pessoas a receita, as pessoas fazem, mas tem farinha de trigo. Eu digo, tem farinha de trigo, porque se eu não botar farinha de trigo, não vai dar a liga que eu quero que dê, né? Mas se você pensar, eu vou usar uma xícara de farinha de trigo para o bolo inteiro. Então, quanto que você vai ingerir de farinha de trigo numa fatia pequena de bolo, né? Como eu estava passando para o pessoal do grupo uma receita de um dudu, de um din-din geladinho, não sei como é que você chama aí, mas esse geladinho levava 30 gramas de ovo maltine, porque eu gosto, porque dá o crocante, porque dá o sabor. Só que a receita dá para fazer 10 unidades. Então, se você divide 30 gramas por 10 unidades, são 3 gramas. O que é que 3 gramas de ovo maltine vai mudar na vida do ser humano? Nada. Então, não é o que você come, gente. É como, quanto e por que você está comendo isso. Faz sentido para você isso, Eliane? Total sentido. E é por isso que a gente resolveu mostrar, na verdade, para as pessoas como é esse comer em paz. Então, pessoal, voltando aqui, a gente estava falando do azeite. O azeite, para a gente ver se ele tem uma boa qualidade ou não, para a gente começar também a deixar os nossos sentidos apurados. Quando eu cheguei na França uma vez, o meu chefe pegou e falou assim, você está sentindo o aroma nesse vinho? Eu falei assim, o aroma de quê, chefe? Dele, de trufa. Eu cheirava o vinho, eu falei assim, nossa, eu não estou sentindo aroma de nada. Daí ele foi na cozinha, pegou uma trufa, que é um cogumelo raro, cortou um pedacinho e me deu para cheirar. Aí eu cheirei a trufa, na hora que eu fui cheirar o vinho, não senti o cheiro da trufa. Daí ele falou assim, então amanhã eu vou te levar para Périgord, que é a capital mundial da trufa. Quando eu cheguei lá e eu senti o cheiro da trufa, eu comecei a chorar.
e eu estava de moto na garupa dele, e a esposa dele também foi de moto. Aí, na hora que eu saí da moto, eu estava chorando dentro do capacete. Eu quase morri afogada, né? Aí, sabe o que eles falaram para mim? Nunca esqueça esse cheiro do seu coração. E na hora que eles falaram isso, nunca esqueça esse cheiro do seu coração, fez total sentido a comida para mim. A comida, ela tem muita memória afetiva. A comida lembra muitas coisas que é emocional. Então, não adianta a gente também ficar falando não para as nossas emoções. E é por isso que é importante a nutrição comportamental, de entender se a minha família é de origem oriental, os ingredientes que eu como é esse. E é assim que eu fico feliz. E não dá para a gente montar uma dieta pronta para a pessoa, porque a pessoa vai comer triste. Então, quanto é bom, como, quando, hoje, porque para que comer? Entender todo esse contexto, né, de cada pessoa. Então, o azeite, pessoal, eu coloquei aqui para a gente começar a sentir, a começar a perceber o quanto a gastronomia pode trazer, pode mostrar para a gente outras sensações. Eu coloquei aqui o azeite, então eu vou esfregar aqui, ó, a minha xicrinha embaixo. Para que eu vou esfregar e tampar a tampinha do azeite? Para começar a liberar os aromas. Então, pessoal, na hora que eu for degustar, deixa eu fazer primeiro e depois vocês fazem, porque senão vocês não vão entender e vai estragar a degustação. Então, como que eu vou fazer? O meu azeite está sentindo que o meu copo já está quente. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia fazer um pouquinho mais, para liberar mais os aromas. E eu vou fazer assim, ó. Daí eu vou pegar o azeite e eu vou Como é assim. que faz, Eli? Se você vier aqui para perto, acho que fica mais fácil pro pessoal. Daí eu vou esfregar, vou tampar a tampa do copo e vou começar a fazer assim, ó. Daí eu vou sentir o cheiro, daí eu vou fazer assim, ó. Não é para fazer, vê eu fazendo primeiro. E aí eu vou engolir. Daí eu quero que vocês me contem o que vocês sentiram, ou vocês, se vocês sentiram alguma coisa ou não. Então, eu vou pedir para todo mundo começar a fazer. Pode esfregar o copinho. Tá. Daí, quando vocês se sentirem à vontade, sente o aroma. Tá. Daí faz. Aí coloca um pouquinho na boca. Aí deixa o azeite envolver a língua, envolver as papilas gustativas. Aí, quando você se sentir à vontade, que você sentiu bem o gosto do azeite, lembra disso, faz assim, ó, como se fosse um spray, e engole. Você sente realmente. Nossa, é diferente. Sente uma picância, um ardor, um amargor, não é? E você sabia que existia essa picância no azeite, Val? Eu lembrei agora da aula da gente. Por incrível que Incrível, pareça. né? Esse seu azeite deve ser dos bons mesmo, porque ele é bem picante. Então, quanto mais picante, mais amargo, mais quantidade de fenólico tem o azeite. E os fenólicos são anticancerígenos. Então, quanto mais amargo, mais picante, melhor é. Teve uma época que as indústrias colocavam embaixo do azeite a picância, o grau da picância. Só que eu acho que as pessoas começaram a entender que o azeite tinha pimenta. Porque as pessoas no Brasil não entendem que tem picância no azeite. Então, quanto mais amargo, mais picante, mais de qualidade é o azeite. E tem gente que começa a falar assim, ai, o meu azeite eu não gostei desse, porque esse aqui é amarguinho. Aí gosta de um outro que você sente o aroma de mofo. Por quê? Porque tem azeitona que cai direto no chão, né? Na hora da colheita, a azeitona já está meio podre. E na hora que você começa a fazer o processo do azeite, aquele aroma todo de podre vem junto. Então, como os brasileiros ainda não têm esse conhecimento, às vezes a gente come azeite até com qualidade ruim e acha que está tudo normal. Então, pessoal, sempre quando for escolher um azeite, para saber se é um azeite de qualidade, vocês têm que fazer isso. Olha que legal, já não é o sexto sentido que a gente está usando, não é mais uma coisa qualquer. As pessoas estão comendo qualquer coisa e achando legal. Uau, que legal, mas não está nem sabendo comer. Então,
Então, o objetivo dessa live é a gente também passar essas informações para as pessoas. E sabe o que é mais legal, Eliane? O mais legal é que eu acho que quando a gente fez o curso, eu achei esse gosto fantástico, porque eu nunca tinha sentido na vida, né? Então você tem acesso a uma sensibilidade que você normalmente não utiliza. E aí eu tentei ficar lembrando como era que fazia quando cheguei em casa, de volta em Recife, e eu não lembrei de forma alguma. Então você reviveu uma memória minha agora e vê que legal para o pessoal que está participando dessa live. Essa live vai ficar gravada, a gente vai transformar num arquivo do YouTube e vocês vão poder ver quando vocês quiserem. Eu também vou te passar o link, tá, Eliane? E aí você disponibiliza lá no seu canal, onde você quiser, para que as pessoas tenham acesso a essa prática e não esqueçam mais como é que faz. Parabéns. Ó, pessoal, daí agora eu quero fazer mais 2 receitas, mas a gente não sabe se vai dar tempo. Então, eu já deixei os ingredientes separados aqui. Para quê? Para a gente falar de variedade. Então, pessoal, a Catalônia. Quem aqui come Catalônia? Pessoal, eu sou a Catalônia, olha só. Bonita ela. Linda, não é? Olha que linda. Ela é da família de que? Ó, oi? Ela é da família de que outra folhagem? Ixi, aí você me pegou. Eu não sei de quem que ela é prima, não, Val. Mas eu sei de uma coisa. A Catalônia, ela é super resistente. Ela, faz 1 semana que eu comprei e ela ainda tá linda, ó. Nossa. E aí tem um jeito certo de armazenar também, e de lavar, de higienizar, para a gente ficar tipo umas 2 semanas com a folha na geladeira. Aí um dia, se vocês quiserem, a gente pode falar só disso. E aí, pessoal, o que eu fiz com a Catalônia? Eu peguei a Catalônia. E piquei. Ó. Piquei. E aí tem aquela história, né? Que todo mundo fala. Ah, massa engorda, não vou comer massa. Aí fica falando não pra massa. Aí tem um dia que a pessoa não aguenta, ela pega e come um monte de massa e não consegue se controlar. Eu tenho até um amigo que mora na Itália, que ele falou assim pra mim, ele aqui na Itália não tem nenhum gordo. E todo mundo come massa todo dia. O Carlos. E aí ele falou assim, que engraçado isso, né? Todo mundo come massa todo dia. Eu acho que ele está até assistindo a nossa live, que ele falou que ia assistir lá da Itália. E ele falou assim, não, todo mundo come massa todo dia, que ninguém engorda. E a relação, na verdade, não é o que você come. Olha o Carlos aí, tá aqui o Carlos. Pô, que massa que você tá aqui com a gente, Carlos. Ele é da Itália. Coisa boa. Olha, isso que você falou, inclusive a gente tem um dado, né? Por incrível que pareça, mas na verdade quando a gente vai estudar e entender os porquês das coisas, a gente entende e não é incrível. O país que tem o menor índice de obesidade do mundo é a França, né? E na França as pessoas comem massa todo dia, as pessoas comem crepe todo dia, as pessoas tomam vinho todo dia. E é o país do mundo que tem o menor índice de obesidade, né? É o país do mundo onde as pessoas têm a melhor relação com a comida. Foi feita uma pesquisa, tempos atrás aí, com 2 mulheres americanas e mulheres francesas. Perguntaram para as americanas, por exemplo, o que uma fatia de torta representava para elas. E as americanas disseram que representava gordura, que era alimento proibido, que não deveriam comer aquilo, que era muitas calorias. Esse era o pensamento das americanas. Enquanto as francesas diziam o que sobre uma fatia de torta? Que era um momento de prazer, era um café com as amigas, era comer sem culpa. E onde é que está o paradoxo aí? A França, a gente tem o menor índice de obesidade e
nos Estados Unidos a gente tem o maior índice de obesidade do mundo. Então, tudo depende de como você lida com a comida, como é o seu comportamento com ela, o quão você se sente culpado ou não quando você come. A gente já viu estudo, inclusive, mostrando que o fato de você comer com culpa, isso vai sim proporcionar uma maior probabilidade que você engorde, porque a conexão cérebro-intestino muda toda a absorção daquele alimento, né? Se você não sabe, o intestino tem tantos neurônios quanto o cérebro. Então, se eu como e me arrependo depois que eu como aquilo, não é a mesma coisa de eu comer, por exemplo, um pedaço de chocolate em paz, ficar tranquilo, ficar consciente que aquilo não vai me engordar e aí meu dia segue normal. É completamente diferente quando eu tenho comportamentos diferentes. E aí parece que tem uns estudos que mostram que quando a gente come com culpa, a gente libera uns hormônios do estresse. E aí o corpo pensa assim, será que essa pessoa está estressada porque ela está com medo, vai faltar comida para ela? Então sabe o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar ela gastar calorias. Aí o nosso corpo não gasta calorias. E aí era melhor a gente ter comida em paz, né? Então, Perfeito. pessoal, daí, ó, o que o Val estava falando, que é uma coisa que eu percebia muito lá, e depois que eu fiz o curso da Sofia, mais ainda. Eles comem, quando eles comem um pedaço, daí eles cheiram, daí eles colocam na boca, daí eles começam a mastigar e aquilo é assim, uau, que delícia! Daí eles começam a comentar, você está sentindo o aroma de alecrim? Você está sentindo o gosto do tanino, do vinho? Você está sentindo que esse vinho tem um toque de pimentão? E assim, pessoal, eu ia conhecer vinícola lá na França. Quando tem toque de pimentão, é porque tem uma plantação de pimentão e uma plantação de uva, que passou um vento e o vento da plantação do pimentão grudou na uva. E aí, quando fermentou, ficou com esse gosto do pimentão. Então, por isso que as pessoas que conhecem vinho se apaixonam por aquilo, porque elas começam já a estudar como que é o lugar, de onde veio a procedência. E assim, as pessoas lá na França tinham tanto orgulho dos ingredientes da terra que eu ficava encantada. Tipo, esse vinho veio da minha terra, de Bordeaux, e conta a história. Esse queijo eu que produzi. Então, quando as pessoas cheiram, comem, sentem essas sensações, é aquilo que agora as pessoas estão estudando e estão falando muito, que é o Mindful Eating. O Mindful Eating nada mais é que está presente naquele momento, que vem do Mindfulness, está vivendo o momento presente. E tá pirando naquela refeição, amando estar junto com a família, olhando no olho, conversando. Então, a comida, na verdade, é para a gente unir a família e ser feliz, para a gente comer em paz. E é por isso que a gente está tentando divulgar esse trabalho que a gente tanto acredita, né, Val? Ó, pessoal, posso continuar a receita? Pode sim, Eli. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu fogãozinho que está aqui. Dá para todo mundo ver, coloquei uma frigideira. Daí, pessoal, o que eu vou colocar? Vou colocar um pouco de azeite e um pouquinho de manteiga. Olha só, vou colocar manteiga. E por que eu vou colocar manteiga com azeite? Ah, é para reduzir calorias. Não é. Porque a manteiga com azeite, o azeite, ele demora mais para queimar. E a manteiga vai aumentar. Ela não vai queimar tão rápido. Por quê? Porque eu quero dourar meu alho e deixar bem douradinho. Então, eu vou colocar aqui um pouco de azeite e um pouco de manteiga. E alho. Coloquei alho também. Aí, pessoal, eu fiquei... E assim, essa receita é legal que você pode usar tudo que tem na sua geladeira. Não precisa ser exatamente isso. E o cozinhar intuitivamente é isso. A gente não precisa de receita, senão as pessoas não cozinham. Cortei o tomatinho, ó. Tomatinho cereja, cortei em 4. Vou colocar um pouquinho de vinho branco. E sabe o que eu vou colocar também, pessoal? Alecrim. Dá para ver aí? Olha o que eu faço.
ficar picando. Eu só pego aqui na pontinha, ó, e já fica um monte de alecrim. Cheiroso, gostoso. Vocês não têm ideia do cheiro que tá aqui, da manteiga com vinho, o alho, o tomatinho. Vocês não têm ideia. Pena que não dá para todo mundo experimentar. Mas um dia a gente vai fazer um curso presencial, se Deus quiser, né? Vamos sim, vamos trazer você para Recife. Aí, pessoal, agora nós vamos colocar a cacamonha. Lembra dela? Sabe o que é, pessoal? Tem gente que fala assim, eu não gosto de comer salada. O que você está comendo aqui? Salada. Ó, agora eu cozinhei o rigatoni. Uma massa de boa qualidade, uma massa de grano duro. E eu aprendi com uma amiga minha, a Fabiana Araújo, que estuda muita massa, que quanto mais a massa é de boa qualidade e tem grano duro, a gente diminui o índice glicêmico. Então, lá na França, é proibido uma massa não ser de grano duro. Estou falando a verdade aí para quem está na Itália, pessoal. Então, a massa é de boa qualidade. Só que aqui no Brasil as pessoas não conhecem muito. Então, o quanto é importante a gente ter uma massa de boa qualidade. Aí, pessoal, eu vou colocar aquele tempero de páprica que eu falei para vocês. Ó, eu vou colocar, aqui tem páprica, tem pimenta do reino e tem alho picadinho. Às vezes tem gente que corre muito, não tem tempo de ficar picando alho, fazendo um monte de coisa. Então, aqui já está tudo misturado. Eu faço esse tempero mais ou menos uma vez por mês. E aí ele fica um tempão lá na minha despensa. Daí eu vou colocar, ó, um pouco desse tempero. Gente, eu quero mostrar para vocês como está aqui dentro. Aí eu vou saltear. E eu vou pegar o celular para mostrar. Ou eu vou... Boa. É melhor você pegar o celular. Ops! Olha que lindo. Nossa, e vê que simples, né? E assim, é simples de fazer. Tem bastante vegetais. E a gente pode fazer com o que tiver em casa, porque a gente sempre tem um vinho que sobrou, uma salada pode pôr agrião, pode pôr rúcula. Lá na França, quando a rúcula estava ficando já um pouco murchinho, mas ainda estava bom para comer, eu jogava fora, meu chefe falava assim, Eliane, lá no Brasil a salada é de graça? E ai, meu Deus do céu! Porque aqui não é. Então a gente fazia omelete de rúcula, a gente fazia creme de agrião, a gente cozinhava a batata, batia com agrião, que já estava meio murchinho, e ficava uma delícia, e colocava temperos. Vocês não têm ideia de como fica bom. E a gente está comendo salada mesmo assim. Ô, Eliane, aproveitando que você tocou nesse assunto, acho que é bem pertinente a gente marcar uma próxima live para falar só de reaproveitamento de alimentos. O que você acha? Eu acho super legal. E ainda mais hoje, que tanta gente passando fome e tanta gente joga comida fora, né? Eu vou colocar aqui já um pouquinho de queijo. E tá pronto. Pronto. E aí, pessoal, o que acontece? Eu cozinhei, eu já deixei o macarrão cozido. Então, eu vou fazer uma festa. Eu vou fazer uma festa, eu já deixo meu macarrão cozido, só que eu cozinho um ponto a menos. Porque daí ele fica al dente, ele se mantém al dente. Pessoal, agora eu queria mostrar uma sobremesa muito rápida para vocês. Como que é? Eu vou picar uma maçã. E eu posso colocar maçã, posso colocar banana, posso colocar a fruta que eu quiser. Ó, eu tenho uma pequena panelinha aqui que vai ao forno. E aí eu vou colocar aqui, ó, a maçã. Aí se eu tiver mais convidados, eu sirvo para mais convidados. E aqui, pessoal, eu fiz um crumble. O que tem aqui?
castanhas, um mix de castanhas, um pouquinho de manteiga e um pouquinho de açúcar mascavo. Por que açúcar mascavo? Porque o açúcar branco faz mal? Não, não é nada disso. É porque eu gosto desse açúcar para essa receita, por conta da cor que ele dá. Então, a gente não precisa ficar com medo do açúcar, porque não é esse açúcar que vai fazer você ficar doente, é a sua relação com a comida, de novo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o crumble em cima da maçã. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no forno, esperar mais ou menos uns 10, 15 minutos. Depois eu vou jogar um pouco de mel e um pouco de pólen, que além de ficar lindo, fica super nutritivo e saboroso. Daí, se vocês quiserem, pode servir com sorvete que vocês gostarem. Nossa. Assim, a gente comeu como os franceses. Quer dizer, a gente não comeu ainda, né? Quem sabe a gente come logo, logo. Então, a gente serviu uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Lá na França, era falta de educação sair da mesa sem antes ter comido a sobremesa. Por quê? Porque a gente precisa também, né? De todas as refeições. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil. Nossa, Eliane, foi fantástico. Acho que as pessoas aprenderam muito e foi muito, como é que eu posso falar? Libertador, né? Escutar de uma pessoa com tanto conhecimento, uma pessoa que passou pelas melhores cozinhas do mundo, uma pessoa que tem a formação de nutrição, tem a formação de NutriCoach, trabalha com nutrição comportamental. Você também trabalha ajudando os pais, né, na relação com a comida das crianças, né, Eliane? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, muitas vezes também eu vou na casa das pessoas. E aí eu cuido da família toda, inclusive das crianças, principalmente das crianças que têm muita seletividade ou não comem bem. Então, eu também dou treinamento para as pessoas que trabalham na casa dessa pessoa, ou para a pessoa que mora sozinha, e sempre com a parte da cozinha, sempre cozinhando junto. E eu também faço esse trabalho dentro da casa das pessoas, de NutriChef. Perfeito. Isso é inovador demais. Acho que logo, logo teremos um evento desse aqui em Recife que englobe a família toda. O que você acha? Muito legal. Eu Legal, né? topo. Então, pronto, Eliane. Queria muito te agradecer, tá? Depois eu pedi para você me passar essa receita por escrito, que aí eu converso com a Betânia, que é nossa embaixadora lá do grupo. E ela, desenrolada nessa parte de PDF, ela vai transformar a receita no PDF. E aí, é bom que você já tenha uma receita no e-book aí de uma receita massa. Entrada, prato principal e sobremesa. Eu vou passar a receita, mas de uma forma intuitiva, para a gente não ter quantidades. Então, a gente vai começar agora a cozinhar intuitivamente, sem quantidades, sem ficar amarrado. Tem que ser tomate ou tem que ser Catalônia, porque às vezes as Perfeito. pessoas não podem usar Catalônia, então eu vou usar da forma intuitiva, pode ser? Claro, eu acho que deve ser assim, que eu lembro bem que eu perguntei para você no curso, quanto é que você coloca disso? Você falou, quanto você achar que tem que colocar? Que você está cozinhando com a sua intuição. Não é uma receita pronta. Você vai dar, digamos assim, sugestões para que a pessoa monte a receita dela. Isso é fantástico. Porque, na verdade, o cozinhar, você está colocando a sua melhor parte lá dentro da receita. Você está colocando o seu amor, é esse o sexto sentido. O sexto sentido é quando você cozinha com amor, com a intuição, com a sua energia. E aí os ingredientes que você colocar vai ser os ingredientes que você acha que vai ficar gostoso para aquela pessoa. É personalizado. Quando a gente tem E um não tem presente que a como, pessoa e não tem como, né, Eliane? Não tem como não ficar gostoso. Né? Quando você faz alguma coisa com amor de verdade, é impossível você não transmitir aquele amor para o alimento e o alimento não estar gostoso. É impressionante isso. E assim, o nosso pensamento tem que estar muito congruente ao que a gente está fazendo. Então, se a gente pode chegar até cansado do trabalho, mas coloca uma música, abre um vinho, cozinha com amor e com alegria. Porque é impressionante. Por isso que às vezes tem comida que fica boa e comida que a mesma receita para outra pessoa não fica. Não tem isso? É porque a pessoa está fazendo com amor, está fazendo com alegria. Eu fiz um teste com as crianças na escola, a gente pegou um vidro com arroz
escrito ódio e um vídeo com arroz escrito amor. Aí 200 crianças, mais ou menos, começaram a xingar o vídeo do ódio e falar coisas boas para o vídeo do amor. Conclusão, tem a foto lá no meu Instagram. O vídeo do ódio ficou com película de bactéria, mofado, e do amor eu tenho até hoje os dois. Foi antes das férias de julho. O vídeo do amor, até hoje a água está transparente. Olha, se a gente tem um corpo que tem 95% mais ou menos de água, e se essa experiência que eu tinha procurado de um pesquisador japonês é verdade, imagina o nosso pensamento, o nosso comportamento em relação ao nosso corpo. O quanto é importante a gente pensar positivamente e falar coisas boas na hora que a gente está até cozinhando e cuidando da gente, né? Perfeito, Eliane. Essa experiência daí eu presenciei ela no treinamento de formação do Dale Carnegie, que eu participo aqui, e é realmente fantástico. E essa relação que você fez de se um alimento, né, uma planta também, que já foi feita experiência com a planta, ela reage aos nossos pensamentos. Eu já vi essa experiência até com pensamento, tá? Eu olhar para uma planta e pensar coisas ruins dela, e olhar para outra planta e pensar coisas boas da outra planta. A planta que eu pensava coisas boas cresceu lindamente, enquanto a planta que eu pensava coisas ruins ficou murcha. Pouco tempo depois ela estava morta. Então, se a planta e os alimentos reagem dessa forma, imagina como o seu corpo, a sua mente reage quando você olha no espelho e você começa a criticar você mesma, né? Então, você tem que se amar, você tem que se aceitar, você tem que gostar de você. E mais uma vez eu falo, aceitação não significa conformismo. Eu me amar, eu me aceitar não significa dizer, então eu não vou mais fazer nada para cuidar de mim, melhorar a minha saúde. Não é isso. Se aceitar significa eu me amo independente de qualquer coisa, mas eu quero melhorar. Eu quero dar um passo para andar mais e continuar dessa forma. Aquela frase que eu sempre digo, não precisa acelerar, basta você não parar. Um passo de cada vez e você vai chegar onde você quer chegar. Eu achei lindo o vídeo que você fez também, falando disso para as mulheres, né? E vindo de um homem isso também, porque também tem homem que não se aceita, mas acho que o problema maior estão mesmo com as mulheres. Posso estar enganada, acho que é por conta de mim. Quando eu era mais nova, a minha mãe, às vezes, a gente falava, as crianças na escola faziam um bullying comigo, aí eu falei assim, mãe, compra um óculos escuro para mim, porque eu tô cansada de ser japonesinha. As pessoas falam do meu olho, falam do meu nariz de batatinha, do meu bochechão, mas é uma característica que eu tenho como oriental, né? E com o passar do tempo, principalmente depois que a gente foi trabalhando a nutrição comportamental, o Nutri-Coaching, o que eu comecei a perceber? Que o Papai do Céu faz cada um com a sua forminha, e ele não erra. E se ele fez a gente dessa forminha, a gente tem que cuidar do nosso corpo da melhor forma, porque é o maior presente que a gente tem, né? E quantas pessoas queriam abraçar, queriam beijar, queriam respirar e não conseguem. Então, quando a gente começa a agradecer tudo que a gente tem, o que o nosso corpo proporciona pra gente, a gente começa a querer cuidar dele e colocar melhores escolhas, melhores alimentos e cozinhar pra gente, como presente pra gente, porque a gente ama. Não é verdade? Perfeito, Eliane. Perfeito. Perfeito. Nossa, muito obrigado por ter participado dessa live sensacional. Espero que tenha sido a primeira de várias. E você arrebentou. O pessoal não para de colocar coraçãozinho. Pessoal, mostra pra ela como vocês gostaram e taca coraçãozinho aqui do lado. Ó. Coraçãozinho bem muito pra ela ver como vocês gostaram da live. E eu também estou emocionada. Agora eu vou contar um segredo. Foi a primeira live da minha vida. Eu nunca tinha feito uma live antes. Aí você me encorajou a fazer essa live para contar para as pessoas o que você que fez isso comigo mesmo. Obrigada, gratidão por você ter também contribuído com uma trava que eu tinha. Foi só a primeira. Daqui você vai só decolar. Obrigada. Tamo junto, Eliane. Vamos junto aí nessa batalha por essa nutrição aí sem terrorismos. E feliz dia do nutricionista. Amanhã. É verdade, amanhã é dia do nutricionista. Parabéns para você. E vamos beijão. continuar com a nutrição mais humanizada. Um beijão. Fica com Deus.
Tchau, Fica tchau, com Deus. tchau, gente. Tchau. Obrigado por terem participado. Valeu, até a próxima. Vou deixar a live salva, tá? Vai ficar salva aqui por 24 horas no Instagram. E aí eu vou disponibilizar depois no grupo o link para vocês verem no YouTube quando vocês quiserem. Tá bom? Um beijo.